A matéria aqui, cara, vamos tentar fazer as questões, né? Ao passo que eu ver que se tá muito mal ou você não entende alguma coisa, eu posso voltar a explicar só a teoria mesmo, a partir da teoria, não a partir das questões. Então, dá uma olhadinha nessa questão aqui. Através da análise do gráfico, julgue as alternativas. A função f está bem definida no seu domínio intervalo de -2 a -1/2. Muito bem. A função está bem definida. O que seria a função estar bem definida, né? Significa que ela é contínua, vamos dizer assim, ela tem, ou melhor, ela tem valores específicos em todos os termos dentro do intervalo que está sendo proposto. Perfeito. Então, quando a gente olha para essa função aqui, olha só o que está rolando. Vamos começar do -2, né? No -2, ela tem um valor específico, né? Você De pode 5. notar isso, que é o 5, e assim vai, né? Todos os números aqui vai indo, vai tendo resposta aqui embaixo também. Maravilha. E a gente vai indo até o -1/2, né? Bizarramente, o -1/2 tá aqui do lado positivo, mas a gente vai aceitar, né? Porque não faz Eu sentido, né? achei muito estranho, mas tudo bem, eu É, fiquei quieto, deve estar. tá bizarrão, mas beleza. Só que o que que tá acontecendo aqui exatamente no -1/2? Bola aberta, tá vendo? Então, se a bola é aberta, significa que a função não está definida no x igual a -1/2. Eu não posso Perfeito. dizer que a resposta 1 é certa, porque Uhum. aqui o intervalo está fechado, tá vendo? Sim. Então significa que este carinha deveria estar preenchido também, que nem esse, mas ele não está preenchido. Então é só esse problema, tá? Se tivesse aberto aqui, estaria certa essa Aí sim. afirmação. Ou tivesse pintado, também estaria certo. Beleza? Beleza. Então, isso aqui até tem mais ou menos a ver com as coisas do ensino médio, né? Eu lembrava do ensino médio, sei, por isso que deu boa fazer, mas Exatamente. falar que eu lembro de função. Exatamente, lá de função mesmo. Aquele assunto lá do ensino do primeiro ano do médio. Muito bem. Vamos ver a segunda afirmação. A função f é negativa em todo o seu domínio. E aí, o que você acha dessa afirmação? Não, porque a partir do 1, do 2, ela está assumindo valores positivos, não? Sim, tem muitos valores positivos Uhum. aqui, aqui também. Então, nada a ver essa afirmação. Não. Beleza. A função não está definida para x igual a -1/2. Esse cara que Sim, nós que a bolinha estamos, está né? aberta, né? Exato. Então. Então não está. Isso aqui é uma afirmação verdadeira. Uhum. A função assume valor positivo para x igual a -1. E aí, o que Também você não. acha disso? Também não, nada a ver, né? Um Aqui tá valor de -4 quase ali, né? Por negativíssimo. aí. Então, é correto que se afirma apenas na afirmação 3, certo? Uhum. Então aqui, eu poderia dizer que essa questão em específico, ela nem cálculo é ainda, né? Porque Sim. ela está falando de conceitos que podem ser utilizados no cálculo, como por exemplo a função ser definida, mas ela não precisou deles. Às vezes a gente precisa utilizar limite, coisas do gênero, para verificar se uma função é contínua ou não. Mas aqui não precisou de nada disso, né? Então, vamos pegar a próxima, senhor. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, tu bateu um print screen feião, né? Mas melhor que Desculpa. foto. Melhor que foto. Não, assim, podem me mandar o print screen mais horrível que seja. Eu só não aceito foto de tela, velho. A gente tá em Não, foto de tela. 2024. Foto de É que tela é pra meu acabar. monitor é muito grande, cara. Daí ele fica meio. Tem que diminuir ele. Eu mandei mal. Foi mal. De boa. Deixa eu só. Isso aqui já foi. Vou pegar isso aqui. Beleza. Então, deixa eu colar aqui. Muito bem. Vamos ver o que tá rolando. De novo essas análises, né? Bem, Uhum. dessa vez eu não vou dar muitas ideias, não. Eu vou querer mais que você me diga, e daí eu verifico se tá certo ou não o que você vai me falar. Por exemplo, a afirmação a função f está bem definida no seu domínio intervalo de -1 a 2. E aí, o que você acha dessa 2 ela afirmação? não tem valor definido, né?
Não tem Exato, nada na função, então essa já descarta. exatamente. Cara, só deixa eu pegar minha garrafa de água, 10 segundos, tá bom? Fica Só um sossegado, segundo. meu. Vai pensando nas outras aí, Opa. já vai me dizendo daí quando voltar. Opa, voltei. E aí, já sabe, por exemplo, a 2? Opa! A 2 é ridícula, né? Porque ela assume o valor de -3 no -1. A 3 eu já tinha feito esse exercício, tá? A 3 ela tá certa. Eu só não entendo como é que eu posso alegar que quando a função tá no zero, ela tem o valor 1 exatamente, né? Porque o f na 1 é igual a 5. Como é que eu sei que o f na 0 é igual a 1? Pelo gráfico. Pelo Então, no gráfico. gráfico, mas não precisa ter o ponto, então. Só ele passando ali eu consigo alegar isso. Sim, Eu sim. achei que precisava ter ponto. Tá. Não, E vai valor depender do positivo. desenho. Aham. E valor positivo para meio, sim, né? Porque a partir de zero ele começa a assumir valores positivos. A partir de x igual a menos meio já, né? Ele tem valores É, positivos, menos meio. Isso. né? Que todos eles já são positivos. Já. Certo, então você entendeu bem essa. Podemos ir para 3. Uhum. Quando você vai ter prova? Ah, cara, chega a dar um desânimo, porque é muito teta a faculdade, cara. Vou ter daqui 2 semanas, mas é uma questão bem tranquila. Aí a prova mesmo é só final do mês. Ah, tá. Então é porque tu quer aprender mesmo a matéria, né? Se não dava pra Sim. passar sem Não, isso. não, dava. Eu quero ficar bom em cálculo, entendeu? Essa é a intenção de fazer o reforço, inclusive. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer todas essas 10 questões que você enviou e depois eu Tá. vou começar a matéria para valer, beleza? Beleza. No teu, no Tá. teu, na tua metodologia aí. Então tá bom.
Eu quero só também ir fazendo as questões contigo para ver o quanto você sabe, o nível de dificuldade lá e tal, isso vai me ajudar. E depois Beleza. eu vou então pegar a minha apostila aqui, vamos debulhar o cálculo para valer. Vamos ver isso aqui. Gráfico, através da análise, conjunto a imagem da função f é representado pelo intervalo de -3 a 2. Bem, Ali o vamos ter parênteses está aberto, né? Então deveria o estar 2, fechado ou isso. não. Bem, vamos aos poucos, né? Primeiro, vamos lá. O que é a imagem de uma função, você sabe? Não? A imagem de uma função são os valores que ela pode assumir em y, Hum, ok? Os valores que ela pode ter de y. Então, os valores que ela pode ter de y são os valores que eu tenho como resposta. Então, por exemplo, uhum, aqui, esse valor aqui a partir do -4, tá vendo aqui, ó? uhum. Tá -4 já. E vai indo, ela pode ter aqui. Não, não é -4, era -9. -9. Isso. -9, vai indo. Ela vai tendo respostas, ó, ela vai sempre tendo respostas. Uhum, Até chegar no zero, né? Perceba que a partir do zero ela já não tem mais respostas. Ela não vai uhum, ter respostas para o lado positivo. uhum, Respostas são valores de y, ok? Ou seja, são os valores no eixo vertical. Imagem são os valores no eixo vertical, ok? Então a gente percebeu que vai do -9 ao zero. Ela só tem uhum, respostas no eixo vertical aqui para baixo do zero, né? uhum, Então, eu vou escrever aqui para você saber depois. A imagem são os valores que posso ter como resposta, ou seja, de y. Sendo assim, nessa função temos apenas y de -9 fechado até o zero, né? E o zero fechado também, porque uhum. porque chega aqui tem o zero, tem o ponto que o y é zero, ok? Perfeito. Então, essa afirmação está completamente errada. Vamos para o que nós temos aqui que vai do -3 ao 2 aberto é o domínio. Domínio são os Domínio. valores de x, entendeu? Dá para resumir dessa Domínio forma. as analogias. Domínio são os valores de x e imagem são os valores de y. Dá para definir dessa forma. Assim, resumidamente. Beleza? Beleza. Então, beleza. Sendo assim, vamos para a próxima. A f assume valor negativo de 0 a 2. Não assume valor nenhum, né? Mas é negativo. Bem, ela assume valor negativo de 0 a 2, porque, É. ó, aqui o x é. Aqui, ó, x é 1, por exemplo, aqui. Uhum. X 1,1, 1,2, 1,5. Tudo tá dando respostas negativas para esses x, tá vendo? Só não tem um valor definido, mas é Só não tem valor negativo. definido, mas isso não importa, porque o Isso. gráfico tá Uhum. claramente nos mostrando que vai ser negativo, Uhum. certo? Então, por exemplo, 1. Deu esse número negativo aqui. Uhum. E assim vai, né? Belezas. Que louco, que louco. Muito bem. 3. A imagem de x igual a 2 não existe. E aí, o que você acha dessa afirmação? Você falou que a imagem de uma função é os valores de y, Isso, é o correto? valor da resposta, o valor de É y, o exatamente. valor de y. Quando eu tenho x na 2, eu não tenho um valor de y definido, né? Exato. Tá com o círculo em aberto. Então, Então, sim, não existe. exatamente. Exatamente. Não Tá. temos um valor específico para x. 4. A função assume valor positivo em todo o seu domínio. Não, essa, Essa é completamente errada. essa aí tu Ela não seria leu. exatamente o contrário, né? Exato. Muito bem. Vamos para a próxima. Essa era Por que que, por que que no zero, ali não, desculpa, ali na 2 a função f assume um valor a negativo de 2? 0 a 2? Não, na questão que a gente estava. Ah, tá. A número 2 ali, né? Por que que o parênteses está aberto no final?
Justamente porque a gente não está pegando 2. Nós estamos indo até os números bem próximos de 2, mas não estamos pegando o Ah, 2 em si. não está pegando dois em si, é Isso. isso. Verdade. Exatamente. A gente está pegando 1,99999, Uhum, mas não estamos mas não pegando pega o 2. dois em si. Por isso que não pega. Exato. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pegar a 4 aqui. Uhum. Tem um ponto aqui em cima, mas deve ser. Não deve ter a ver É com das a. questões, é das Ah, questões. Foi mal, o print tá feio, né, professor? Na próxima sem problemas. o aluno vai Tem melhorar. tanta coisa pior aqui, isso é de menos. Pode ter É, pelo certeza. menos você não vai ter que ler minha letra, né? Se tu É, tivesse que ler minha letra, acho que você não ia me dar aula. isso aí seria péssimo. Mas às vezes eu peço, né? Para que o aluno faça uma conta ou outra e me envie foto. Aí eu Muito vou bem, fazer bonitinho, vou fazer bonitinho. pode Tá, crer. vamos lá. A imagem da função f é representada pelo intervalo -4, 4. Muito No bem. nível 4 aí. Pois é. Parece que a função acaba no 2, né? Então essa aqui É. com certeza é falsa aqui. A função f é negativa em todo o seu domínio. E aí, o que você acha disso? Não, ela passa a ser positiva ali no zero, né? Subindo um pouquinho do zero ali, né? Isso. Então, falsa também. Uhum. A imagem de Aí, x elevado a meio não pertence ao conjunto imagem da função. E aí? imagem é quando eu estou falando dos valores de y. Então, o valor de y para x na 1,5 não pertence ao conjunto imagem da função. Eu não tenho um valor definido, mas ele existe, não? Sim. Então, pertence. Tá errado. Vamos lá. A imagem de x 1 meio não pertence ao conjunto imagem da função. Então, como a gente não tem o valor de x igual a 1 meio aqui, não tem como Uhum. pertencer ao conjunto imagem da função, entendeu? Ah, bem, Entendi. então peraí. É que essa questão, na verdade, essa resposta, ela tá meio mal escrita, né? A imagem de x igual a 1 meio. Nós não temos isso. Não existe. Não. Não pertence ao conjunto imagem da função. Ok. A gente não tem ela, entendeu? Então, Sim. Não, não não tem tem um nem o que valor, então dizer não se tá no faz ou não conjunto. parte, entendeu? Entendi. Entendi. Bem, eu vou dizer que essa resposta aqui é verdadeira, porque de fato a Beleza. gente não tem aqui. Então, É, o professor escreveu mal, mas eu o chutaria gabarito diz verdadeiro. que é 3, tá verdadeiro. Eu tenho um gabarito aqui. Ah, é? Então, Não, beleza. aham. A função assume o valor positivo para x igual a -1. E aí? E não, né? Porque se tu pegar o Não, x x na igual a menos -1 um, tá. tá menos 4 ali no, Exato. na imagem. Muito Né? bem. Então, Show de bola. Então, falso. isso. É um bug mental aqui. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. Cadê? Essa foi a 4, agora vamos de 5. Mesmo esquema, hein? Dessa vez eu não vou nem falar nada. Uhum. Vamos ver se eu. Certo, vamos É, lá. Força. Essas questões só de continuidade ainda estão bom. tranquilas, tranquilas. Muito bem. Bem, vá lá. Então, o valor de f na 1. Então, quando eu pego o conjunto da função na f na 1, ela está em 5, mais f na menos 1, que aqui na tela cheia não dá para ver, mas acho que consegue descer ali. Professor? Desculpa, deu um problema aqui.
Você falou alguma coisa? Não, ali só, tu consegue baixar um pouquinho o gráfico ali só para eu ver Ah, o é valor da F verdade. na menos um? Desculpa. Tem algum bugs Aí, aqui. aí, bom. Beleza. Então, fica sossegado. Então, a 1 é verdadeira. A imagem da função f é representada pelo intervalo menos 1 na Você 1. acha que a 1 é verdadeira? Eu acho que sim. Bem, quem que é o f de 1? O f de 1 é 5. Quem que é o f de Sim. menos 1? É menos É 3. menos 5 menos 3 3. é 2, perfeito. A 2, a imagem da função f é apresentada pelo intervalo menos 1 a 1. Então, imagem aos valores no eixo y. Então, eu tenho valor para menos 1, tenho um valor para 1, tenho. Então, sim. Não, apesar deles estarem dentro da imagem, não, a imagem não é só de menos 1 a 1. É de menos 1 até 1, né? Na Não, a verdade. imagem são os valores de y. Então, são os valores do eixo y. Ah, então de 5 até menos 3, é verdade. Exato. Foi mal, Por isso foi que tá falta de errado. atenção. Foi mal. Isso são sempre os valores de y. Imagem, domínio são os valores de x. Uhum. A função f é crescente em todo o seu domínio. Então, domínio é os valores de x. E Isso, a aí, pergunta é se ela está sempre crescendo, se não tem uma parte que ela para de crescer, começa a decrescer. O que você acha? considerando que ela começa no ponto A, mas eu estou falando só dos valores de x, né? Ou estou falando todos os valores da Não, função? você não está falando dos valores. É claro que os valores estão crescendo se tu vai de menos 1 a 1, obviamente. Uhum, Mas sim o comportamento da função. Por exemplo, isso aqui é uma função crescente. Isso aqui uhum. é uma função decrescente. Ah, Uma então ela está é só indo para crescente. cima, a outra está só indo para baixo. E aí, essa aqui ela é sempre crescente? Uai, se ela começou no ponto A, ela está sempre crescendo, né? Sim, ela é sempre Ah, crescente. então, ah, tá. Eu adoraria que o gráfico do Bitcoin fosse assim, por exemplo, não? Porque ele estaria sempre crescendo. É, O que acontece é que tem beleza. funções que elas, por exemplo, são assim. Entendi, elas crescem, decrescem, e Crescem, depois crescem de novo. decrescer, crescer de novo. Tem funções Uhum. que são sempre decrescentes, tem funções que são crescentes, depois decrescentes, e assim vai. Então, ela sim é sempre Perfeito. crescente. A função se anula para o valor de x pertencente a menos 1, que é igual a menos 3, e 0, que é igual a 1. Não, ela não se anula. Vamos tentar entender a pergunta, a afirmação. Ele está dizendo que, bem, apesar de estar mal escrito de novo, ele está dizendo assim, ó, a função se anula para algum valor de x pertencente àquele intervalo de menos 1 a 0. Aí sim, Entendeu? Aí aí sim, sim, que vai ser nesse aí sim. valorzinho aqui, né? Que Aham, deve que ser ela... um x igual a menos meio. Esse Isso. ponto aqui, ele deve ser um menos 0,5x e zero, né? Ah, porque os parênteses estão fechados, então eu pego todo aquele conjunto de números, né? De menos 1 até 0. É isso? É, exatamente. Daí você verifica, dentro desse intervalo de x Hum, menos 1 até o x igual a zero, tem algum valor dentro desse intervalo que zera a função, que faz a resposta dar zero? Sim, uhum, né? Deve ser o menos meio ali. Muito bem. perfeito. Então, sim. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Essa foi a. Pô, não lembro. Acho que era a 4. Deixa eu ver a 5 aqui. Não, essa era a 5. Deixa eu pegar a 6. Muito bem. Mas você não está em Jaraguá agora, né? Você está em São Paulo, você falou? Ou eu estou errado? Não, eu tô em Jaraguá. Mas é que a A sua empresa faculdade, você falou que ela era paulista ou algo do gênero. da Embi Morumbi, ela é de São Paulo, né? Mas para Mas fazer a é prova, EAD, você né? precisa ir lá ou não precisa? Não, 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 cara. A prova é EAD ainda. Tá EAD? Pô, piorar ainda mais. aí Foda, é né? muita várzea, né? Ainda Muita mais hoje em várzea. dia com o chat GPT, porque na época da Aham. pandemia não tinha o chat GPT, né? Exato, agora tem o chat GPT. Aí vira muita várzea. Agora quem Inclusive, se tu, quiser. se tu tiver indicação de faculdade EAD que é melhor que essa, aí eu sou aberto, viu? Porque
Foi a Cara, única que eu encontrei, entendeu? Mas se tiver outras. a minha recomendação mesmo, assim, apesar de ser um pouco contra financeiramente falando a mim, né? É nem fazer faculdade, cara. Ainda mais que você já tem uma fonte de renda aí, um parente que trabalha com o que você faz, só estuda por conta própria, foca nos projetos, né? E claro, tem que entender algumas coisas, né, para conseguir ajudar nos projetos. Tipo, se tu, por Sim. exemplo, pegar um livro de engenharia para fazer, vai ter alguns conceitos de matemática e física que ele vai achar que é tão simples que não precisa nem revisar, entendeu? Então, Uhum. então para isso sim, você precisa estudar por conta, mas estudar por conta é muito melhor do que estudar numa faculdade, com certeza. Ainda mais tu que É, já tem fonte então. de renda, tá louco. Eu queria pegar a base sólida de física e matemática, que eu acho importante, sabe? Até, tipo, quando quer fazer cálculo de DRE, demonstração financeira, é importante tu saber ter uma Sim. base sólida de matemática, entendeu? Mas Isso aí depois que tem você uma vai ter base. comigo. Não precisa de Exato, faculdade. exato. Você Depois só que tem precisa uma do base canudo. sólida. Faculdade serve pro Exatamente. canudo. E você nem precisa do canudo, porque você vai fazer suas coisas próprias, né? Hoje em dia, só quem quer trabalhar para os outros ou passar num concurso realmente precisa, né? Aí precisa, né? É, Mas enfim. pode Por crer. isso que eu tô com você, professor. Que bom, tamo aí para ajudar, não se preocupe. Show Ai, de bola. E aí, vamos este lá. probleminha aí, o que que você acha da afirmação lá? A função f está bem definida no seu domínio, com um intervalo de -3 até 2. Ela não tem um valor para o 2, né? Ela não está bem definida até o 2, Exato, dois é correto? um buraco aberto. O 2 é um Exatamente. buraco aberto, então a 1 está errado. Exatamente. Esse A negócio que a fun- gente tá fazendo aqui, ele valia a nota? Não, era o curso de nivelamento. O Tipo nivelamento? assim, você precisa fazer pré-cálculo, não precisa fazer pré-cálculo, sabe? Aí eu Entendi. fiz e, tipo, tirei 8. Aí, porque, né, da questão, tipo, porque aqui a gente tá analisando uma a uma, né? Mas quando é múltipla escolha, tipo, tu sabe que uma tá errada, tu já elimina a questão, né? É só saber fazer prova, né? E eu não Essas entendia questões, então, nada de. você já fez, né? Já fiz. Mas, tipo assim, não entendi nada de funções, entendeu? Eu fiz por raciocínio, entendeu? Por isso que eu trouxe pra você Tirou me 8? explicar. Caramba. Sim. Ah, mas era porque era objetiva, né? Então, por exemplo, se eu soubesse que a um tava errada, eu conseguia fazer as outras, né? Entendeu? Na época eu Entendi. conhecia do assunto. A função f é positiva em todo o seu domínio? Não, né? Ela está negativa depois que ela sempre está negativa, na verdade, né? É Só no verdade. zero ali que ela zera. A imagem de x igual a zero é y igual a zero, ou seja, f de zero é igual a zero. Quando o y está no zero e o x está no zero, o valor da Quando, função você é tem que avaliar. Quando o x está no zero, qual que é a resposta, né? Você mesmo me falou agora há pouco, né? zero. Zero. Então, isso aqui tá certo, né? Verdadeiro. A Isso. função assume valor positivo para x é -2? Não. Então é só 3. Easy. Vamos pra próxima. Easy peasy. Easy peasy demais. Deixa eu pegar a próxima aqui. Opa, agora. Nossa senhora. Vou fazer Não, um essa é esquema ridícula. aqui. Essa é ridícula. Não, não, mas é que eu não consegui nem ler, né? Que tá assim, meio Sim. pequeno aqui. Deixa eu. Essa aqui, olha só. Eu tenho um programa que identifica as letrinhas, mas ele tá pequeno até para ele, tadinho. O proprietário de uma escola de natação quer representar através de uma função afim polinomial primeiro grau a quantidade de alunos por ano, sabendo que atualmente ele possui 50 alunos e que daqui a 2 anos ele quer possuir 150 alunos. Ajude o proprietário a encontrar a lei da função. Sabe, eu acho que se você tivesse aumentado o zoom da tela, Eu ia é, ter conseguido fazer. Eu tô não, não, pensando nisso agora. também. Mas as questões elas apareceriam mais juntas, assim, tipo, não ficaria uma letra tão pequena, sabe? Uhum. E É porque eu aí. tenho um monitor grande, daí eu não dei zoom, eu só tirei o print, entendeu? Ah, Essa tá. que foi a Tu nem tá bosta. vendo o que eu tô mostrando. Putz, eu Não. tava. Eu tava assim, né? Eu tava tentando aqui, mas daí eu coloquei na minha tela pra tentar enxergar e não tava dando. Bem, anyway, Mas, ele quer. Deixa eu só ler o final aqui.
Sabendo que atualmente a escola possui 50, daqui a 2 anos 150. Ah, muito bem, isso aqui Uhum. é o que importa. Ele quer que a gente escreva a equação, uma equação de reta, uma equação de primeiro Isso. grau, função afim, que descreva essa. Essa aqui você conseguiu fazer? Sim. Ô, louco, você tá bem em matemática básica. Como é que você fez, você lembra? Eu peguei. Ele quer ter 150 alunos, quando T Daqui a for dois igual a anos, exatamente. 2. Então, se T é igual a 2, o N tem que somar 150 com T sendo igual a 2, correto? Aí É, tinha uma alternativa que era N igual a 50 vezes T mais 50. você fez olhando as Então, alternativas, então. isso. Daí Isso aí pode aliadas. enganar, tá? Porque você pode ter alguma. Ó, veja, por exemplo, né? Você tem que entender algumas coisas. Primeiro, isso aqui é uma função que é descrita por uma equação como essa aqui, ó. Y igual a x mais b. A gente chama isso aqui de equação de primeiro grau, função afim, que é a função Uhum, do crescimento homogêneo, uniforme, né? A cada ano que passa vai ter um crescimento específico, um crescimento de um mesmo valor, sempre. uhum, Ok? Ele deixou isso claro antes dessa frase que eu colei aqui. uhum, Então, é uma equação de primeiro grau. Então, perceba que, digamos que o ponto que você analisou é esse, né? O ponto que você falou que quando era 2, né, tinha que dar 150, certo? uhum, Só que existem infinitas retas que passam por esse ponto. Tem essa, tem essa, tem essa, tem muitas. Então, você pegar uma uhum, equação e ela satisfazer naquele ponto específico, num ponto específico, não significa que vai estar certo, tá? uhum, Agora, se satisfazer em dois pontos, significa. Então, beleza, a gente tem esse ponto. Mas a gente também tem que, quando é zero, o zero é aqui, ela possui 50 alunos. isso. Então, a única reta que satisfaz aqui o nosso problema é essa que passa nos dois ao mesmo tempo. Uhum, E daí, você jogou os dados lá, teve sorte, né? Agora a questão é que você tem que conseguir obter equação por conta própria, entendeu? sim, Não não olhando as depender do. respostas. É, Exato. exatamente. Então, a gente tem que fazer isso aqui por meio da resolução de um sisteminha, que é o seguinte. Por exemplo, para esta primeira situação, a gente tem ali que 150, que é o valor do y, Uhum, que é a resposta, né, a quantidade de alunos, vamos dizer assim, é igual à quantidade x de anos, que é 2, 2a mais b, ok? uhum, E aqui é a mesma coisa, 0 vezes a mais b, porque o x é a quantidade do tempo, né? uhum, E no tempo igual a zero ali, né, eu até poderia escrever isso aqui de alunos, ou quantidade de alunos que seja, igual sim. a t mais b, certo? Tanto faz, só estou usando letras diferentes. Uhum, Agora, a questão é o seguinte, é fazer a subtração aqui. Por quê? Porque quando eu tenho uma variável, eu preciso de uma incógnita para chegar no valor dela. É só isolar a incógnita e pronto. Mas aqui eu tenho duas incógnitas, né? O A e o B, que são os caras que definem a equação, né? Ó, por exemplo, aqui o A é 60 e o B é 20. Aqui o A é uhum, 40 e o B é 50, tá vendo? uhum, Então a ideia é eu descobrir quem é o A e quem é o B. Com essas duas equações que têm as mesmas duas incógnitas, pois a gente está falando da mesma reta azul aqui, né? uhum, Que passa esses dois pontos. Então, a gente vai achar o A e o B que define essa reta, que define a equação. uhum, Nós vamos resolver um sistema. E lá na escola, você deve ter aprendido muitas formas de resolver sistema. Um deles era, por exemplo, isolar uma letra e fazer substituição, né? Você isolava, por exemplo, o B e joga na outra equação, daí você consegue encontrar o valor do A, por exemplo. Esse negócio de resolução de sistema a gente passa bastante tempo na escola fazendo. uhum, Mas aqui, nesse caso, uma outra forma de resolver, que nesse caso é mais fácil, é fazer subtração. Por quê? Porque já vai dar direto o que a gente precisa. Ó. 150 menos 50 dá 100.
20A menos 20A. 2A. 2A menos 0A dá 2A. Porque 2 menos 0 é 2, né? Uhum. B E menos B B, menos B é 0. 0. Então A Então A igual a é 50. 50, exatamente. Agora, como é que eu faço para encontrar o B? Eu posso pegar esse A que eu acabei de encontrar e substituir Substituindo. aqui para encontrar o B. Então, se você fizer isso, encontra o B aí para mim, por favor. Vai dar 2 vezes A, que é 100. Então 100 mais B, 100B. Aí tu vai Mais deixar o B B de um lado. é 100 mais B. 100B é 100 outra mais B. coisa. 100B seria 100 mais... 100 vezes B, né? Isso. Errado. Então, você tem 150 igual a 100 mais B. Se você quer deixar o B sozinho, tem que passar esse 100 para o outro lado. Uhum. Então 100 mais B. Aí vai ficar B igual a 50. Exato. Então, temos equação. Opa, temos equação. Equação tem que escrever no papel, não adianta. Tem muita coisa coisa demais para não fazer. Sempre na nossa aula é importante que você tenha um papel, uma caneta, algum Eu tablet, peguei pelo aqui menos. peguei um tabletzinho. Isso. Deu boi. 50x mais 50. Temos essa opção? Vamos ver. Tem. Aí, ó. Uhum. Sim. Então, Então, eu olhei as questões objetivas e fui substituindo até da boa, né? Que é você se enganar que você sabe fazer questão, né? sim, Porque, só que você de tinha que fato, substituir não. os dois pontos. Um ponto só não te Uhum. traria a resposta, entendeu? Se Exatamente. nos dois Exatamente. pontos você chegasse a mesma equação te desse os dois pontos, daí sim, você está falando da reta certa. Exatamente. Beleza? Muito Beleza. bem. Agora, o negócio é o seguinte. Deixa eu ver essa aqui. Bem, o que ele tá mandando aqui? Pô, um monte de coisa. Vou copiar aqui. Então, aí eu fiquei numa dúvida, por exemplo, quando ele menciona função parábola e função reta, ele só está fazendo referência ao formato que a função assume, de acordo com os valores que ela vai tendo? Ou tem diferenças conceituais também? Bem claro, a equação das duas é diferente. Aí, ó, essas coisas que eu não lembro. A equação de uma reta é aquela que a gente estava vendo até agora. A equação de uma Beleza, parábola tem o polinomial de x ao primeiro grau. quadrado. Hum, Deve lembrar da essas, Bhaskara. isso, o famoso Bhaskara, é verdade. Bhaskara tinha o carinho ao quadrado. Uhum, Vamos ver as é opções verdade. aqui. Muito bem, por aqui. Tá. Finais os gráficos. A F é a parábola, a G é a reta. Então, deixa eu pôr aqui Uhum. para não me esquecer. F. Através da análise gráfica, o conceito de intervalos de crescimento e decrescimento de função e decrescimento de funções e características especiais da função de primeiro e segundo grau, assinale. Eu escrevi duas vezes o crescimento e o decrescimento aqui. Tá, passar um corretivo. A função g é decrescente porque seu coeficiente angular é positivo. Aqui ele já está falando umas características mais pesadas de função. E aí, o que você acha dessa primeira afirmação aqui? Lembra dela? Lembra alguma coisa? Não, não lembro, cara. Se eu te falar que eu sei alguma coisa disso aí, eu tô mentindo pra ti. Hum, Não Bem, lembro. isso aqui é uma matéria lá do médio ainda. Eu acho que vai ser importante a gente não começar por cálculo, começar por revisão de função mesmo. Nas nossas próximas aulas, ver Beleza. isso. Bem, só para dar um spoiler assim gigantesco, o coeficiente angular ele tem a ver com a equação da reta. Então, quando a gente tem aquela equação que eu estava te mostrando agora, o A, o valor dele que vai te dizer se a reta é virada para baixo ou é virada para cima. Hum, Se o A for negativo, ela é decrescente. E esse A é o coeficiente angular, hum, certo? Se o A, perfeito. obviamente, se o A for positivo, ela é crescente. Uhum. Então ele está dizendo aqui, a função g, que é a reta, é decrescente,
Porque o seu coeficiente angular é positivo. Errado. Ela Porque seria se ela tá para baixo, então o coeficiente angular dela é obrigatoriamente sendo negativo. para negativo. Tá. Isso. Então, muito bem. Ela está para baixo, então ela é decrescente, verdade, mas é porque o coeficiente é negativo. Uhum. Deixa eu passar o risco aqui. Beleza. A função g é positiva e crescente em menos infinito a menos 1. Positiva e crescente. De menos infinito a menos 1. Não Positiva e entendi crescente. esse menos infinitos também. Bem, Uau. é que a gente não tem como desenhar infinito, né? Mas Sim. essa função, ela aqui, né, ela vai para infinito. Certo? E vem do infinito. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, né, uma forma de entender ela melhor seria fazer assim, ó. Então, ela Entendi. tem aqui o menos infinito e vai para o mais infinito também, né? Uhum. Entendi. Muito bem. Então, quando a gente olha para essa função, ele está nos perguntando se ela é positiva e crescente do menos infinito a menos 1. E aí, você acha que ela é positiva e crescente? A função G, ela não é Não, a função a G. G é verdade, tá falando A da G. G. Eu não acho ela crescente. Ela é decrescente, exatamente. Isso. Apesar de os valores estarem positivos aqui numa determinada Ela região, tá caindo. ela está decrescendo, né? Então por isso que é falso. A função f possui discriminante delta diferente de zero. Bem, você provavelmente não lembra disso, mas o Não. delta tem a ver com a Bhaskara, né? Uhum. Demora lá na Bhaskara que a gente faz a continha para achar o delta, para Ah, conseguir, verdade. Verdade. daí consegue resolver, né? Muito bem. Verdade. Agora a questão é o seguinte: o delta, ele além de ser uma ferramenta para resolver a Bhaskara, ele também traz informações sobre características do gráfico. Por exemplo, quando você tem um delta maior que zero, a sua parábola ela cruza o eixo x em dois pontos. Por exemplo, cruzou aqui, cruzou aqui. O delta dessa que eu acabei de desenhar seria maior que zero. Uhum. Agora aqui, nós estamos passando num ponto só. Esse desenho. Um pontinho só. Que é quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a parábola cruza o eixo x num pontinho só. Beleza? Uhum. Que é o que ele está afirmando assim, ó. Ele está falando sobre isso aqui. A função f possui discriminante diferente de zero. Errado. Errado, que ela só passa em um ponto. Ela passa em um ponto e isso é uma Uhum. característica de quando o discriminante, o delta, ele é igual a zero. Beleza? Uhum. Ótimo. Vamos ver a próxima. Então são coisas que a gente vai revisar bem quando for ver essas funções específicas. Hoje eu só estou te falando por cima até para tu saber que existe, tá? Uhum. A função f é toda positiva e decresce em menos infinito a 3. A E aí? função f é É, toda positiva e decresce em menos é. infinito Vamos ver até cada o afirmação. 3. Ela é toda positiva? Ela é? Ela tá sempre para cima do eixo x, Uhum. perfeito. Então a primeira afirmação tá certa. E agora ele tá dizendo ali que decresce do menos infinito até o 3. O 3 está aqui. O menos infinito é o que está para a esquerda do O menos 3. infinito estaria para cá, exatamente. Então, sim. Então, sim, em todo esse processo ela está indo para baixo, né? Uhum. Então, verdade. A função f possui coeficiente angular negativo. Se o coeficiente angular é o a, e quando ele está negativo, a função vai para baixo, então, nesse caso, é falso. Ela possui coeficiente angular positivo, ou não? Na realidade, a função f, que é a parábola, Uhum. ela nem tem coeficiente angular.
Porque olha só, o nome angular Ah, tem a ver com ângulo. E quem tem então é ângulo são verdade. retas, É certo? verdade. É verdade. Então não dá para dizer que ela tem coeficiente angular. Uhum. Muito bem. Vamos ver a próxima. 9. É a Show. mesma coisa da outra, só muda o número Ah, de é? alunos que ele quer ter. Aham. Então acho que você sabe fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse arquivo todo, te enviar, para que você tente fazer, beleza? Beleza. Vou deixar aparecendo aqui a questão. Ah, Boa. Inseri aqui já. consegue ver bem? Consigo. Tá. Então ele quer saber qual é a equação. Então, bem, tente fazer, você entendeu, né? O que que você vai ter que fazer? Uhum. Você Sim. vai ter que colocar os valores naquele formato de equação que eu te ensinei. Y Uhum. igual a x mais b. Então você tem ali dados dos y e dos x associados um ao Uhum. outro, né? Uhum. Então, por exemplo, esse é um dado, né? E esse aqui é outro dado. Beleza? Beleza. Beleza. Então vai lá. Eu faço aqui na mão e já. Calma aí. Daí me manda uma fotinha. Tá. Uhum. Pronto. Mandar no WhatsApp. Ok. Manda lá. Só falta a internet ir.
internet tá fraca? Tá. Porque aqui na empresa, se não tá no computador, fica. Ah, agora acho que foi. Calma aí. Vamos Mandar ver. por airdrop aqui. Aí, AirDrop. pronto. Chegou nada aqui. Agora chegou. 40-0 e... Por que você colocou 8 aqui? Não entendendo esse É 8 aí. B. É um Um B. B? Ah, tá bom. Daí você subtraiu. Tá feio esse teu B, hein? Daí 140 menos 40 é 100. 2. Ah, é 50 de novo. Daí você jogou o B40. Isso. Isso aí, velho. Pô, parabéns. Pegou a ideia rapidinho. Perfeito. Nada a acrescentar, meu velho. Você tá bem, tá? Realmente só